gente está com uma instabilidade aí, pessoal, na internet, desde quinta-feira. Então, era provável que esse tipo de situação acontecesse. Ok? Pode trazer aqui, filho, por favor. Né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos continuar. Né? Então, observe, pessoal, não houve uma única pessoa que pudesse, né, estar unido junto com o verdadeiro Pai. Então, não importando tão grave situação que ele experimentava naquele momento ainda, assim, ele permaneceu, né, completamente unido à palavra. Então, o verdadeiro Pai continua: consequentemente, quando lutei no mundo espiritual, me mantive firme na batalha e os desafiei confiantemente, perguntando: quem é herético? Deus teve que tomar uma decisão como juiz, porque o mundo espiritual ficaria em grande caos depois disso. Mas mesmo ele voltou-se contra mim, dizendo: o reverendo Moon é um herege, como todos vocês dizem. Olha a situação do verdadeiro Pai, né? Então, novamente, o verdadeiro Pai foi novamente falar com Deus, e não, a verdade tem que ser essa, esse é o princípio. Né? E falou: Deus, decida quem está com a verdade. E, novamente, Deus olhou para o verdadeiro Pai e falou: olha, verdadeiro Pai, não, você é um herege, você está mentindo. Pessoal, como você fica? Não foi uma única vez que isso aconteceu? Foram diversas vezes nesse período, né, de luta, nesse período de batalhas, né, com relação ao mundo espiritual. Uma coisa é você imaginar: não, estou sendo testado, Deus está me testando e eu vou continuar firme. Mas passou uma primeira vez, aí veio uma segunda vez e Deus falou: não, novamente, reverendo Moon, você está mentindo, você é um herege. Eles estão certos, todo o resto do mundo espiritual está certo. Mas ainda assim o verdadeiro Pai permaneceu com o coração de que, não, o princípio absolutamente precisa estar correto, não pode haver outro princípio. Eu vou continuar afirmando que isto é a verdade, a despeito de toda a oposição que ele estava sofrendo. O verdadeiro Pai, ele ficou sozinho. Como Adão tinha traído Deus, de acordo com as leis da restauração por indenização, a pessoa representando Adão aperfeiçoado tinha que enfrentar uma situação de ser traído, mesmo pelo próprio Deus. Só então as paredes levantadas no coração de Deus poderiam ser derrubadas. Deste modo, todas as pessoas estavam contra mim, e mesmo Deus estava do outro lado, me deixando completamente sozinho. Então, o verdadeiro Pai também ele entendeu que fazia parte também do curso da restauração, que assim como o ser humano teve que abandonar Deus, abandonou Deus, Deus também precisava continuamente abandonar o ser humano. Pessoal, observe que Adão e Eva eram representantes de quê? De toda a humanidade. Será que só Adão e Eva, só o verdadeiro Pai é quem vai passar por esse nível de experiência? Sim ou não? Toda a humanidade precisa restaurar esse aspecto. Quando a gente lê, por exemplo, o curso de Jacó e Esaú, né, tem uma parte lá do princípio que o verdadeiro Pai ele começa a enumerar, né, todas as situações que estão sendo restauradas. Né? Então, ele fala lá, por exemplo, a colaboração entre mãe e filho. Ele fala lá sobre o direito de restaurar, né, o domínio sobre os anjos da luta de Jacó no Val do Jaboque. Quando a mãe de Jacó apoiou Jacó, conduzindo ele a buscar a bênção do seu filho, né, a submissão natural do irmão. Então, ele fala explica uma série de situações. Esse aspecto também faz parte desse curso de restauração que todos nós também precisamos enfrentar. A vitória do verdadeiro Pai. Mesmo assim, o mundo espiritual não podia ser deixado como estava, num caótico turbilhão. Deus tinha que tomar a decisão final e proclamou: a transição da linhagem dos direitos de propriedade do domínio do coração de que o reverendo mundo fala está correta. Então tive que voltar aqui para este mundo depois de receber a aprovação de Deus como um campeão vitorioso. Eu queria frisar especialmente dentro dos conteúdos que os verdadeiros pais naquele momento falaram diante de Deus. Uma coisa, né, eu queria chamar a atenção para essa parte aqui, ó, o domínio do coração. O que é o domínio do coração, pessoal? Como que nós entendemos essa questão pelo domínio do coração? O que é dominar pelo coração? É o domínio pelo amor. Então, o verdadeiro Pai ele falava que
tudo poderia ser submetido. Mesmo Satanás poderia também ser submetido através do quê? Através do amor. Porque Deus é amor, porque o princípio ele é amor. Porque é o princípio que ensina que a submissão natural, ela não ocorre pela força, ela não ocorre pelo medo, ela não ocorre pelo poder, mas ela tem que ocorrer através do quê? Através do amor. As pessoas muitas vezes perguntam, né? Como que o pastor Elias fez para levantar este fundamento? Pessoal, ele só fez o quê? Só dar amor. Simplesmente dar amor. Como é que você pode conquistar qualquer ser neste mundo? Através do quê? Me obedece agora ou eu te mato. Colocar uma arma na cabeça. Você vai conseguir um nível de obediência, mas na primeira chance que aquela pessoa tiver, ela vai fazer o quê? Ela vai embora. A submissão, ela tem que ocorrer através do quê? Através do amor, e exclusivamente a partir do amor. Mesmo os santos negaram o verdadeiro Pai. Antes de tudo poder ser resolvido no mundo físico, primeiro o mundo espiritual tem que ser colocado em ordem. Quando afirmei, é assim que o mundo espiritual deveria ser, depois de ter descoberto as palavras de verdade, Satanás e mesmo Deus se opuseram a mim. Deus tem que abandonar a humanidade, porque a humanidade abandonou Deus. Esta é a lei da restauração por indenização. Por esta razão, uma batalha ocorreu no mundo espiritual durante 40 dias. Jesus, Buda, Maomé e Confúcio, todos exclamaram, o reverendo Moon é um herege. Só imagine, mesmo Jesus, quem trouxe a revelação para o verdadeiro Pai, que chamou o verdadeiro Pai a dar continuidade à sua obra inacabavel, mesmo Jesus falou para o verdadeiro Pai, não, verdadeiro Pai, você está errado. Não pode ser isso. Você é um herege. Mas peraí, não foi você que me chamou? Não foi você que está aqui me instruindo? Não são suas palavras? Olha, pessoal, o nível de situação. E eu pergunto, o que vocês vão fazer quando se virem colocados em situações similares a esta? Qual que deve ser a nossa atitude? Segue a mesma atitude do verdadeiro Pai. Se una ao princípio. E seja em completa unidade com o princípio, que, como falei e volto, né, ser muito enfático nesses pontos, não é a igreja que vai te levar até Deus, não é o pastor Inohan que vai te levar até Deus, não é qualquer outro líder que vai te levar até Deus. O que vai te levar a Deus é o quê? É o quê? Nossas ações em alinhamento com o princípio. Especialmente dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A gente ouve muitas vezes nesse momento da igreja as pessoas falando assim, você tem que se tornar família Chombo, porque se você não se tornar família Chombo, você não vai entrar no reino dos céus. Mas o que adianta eu me tornar uma família Chombo e continuar levando uma vida secular, uma vida com o mundo lá fora? Continuar tomando uma cervejinha no final de semana, continuar fazendo coisa errada, levando uma vida errada, com atitudes erradas. Que céu que eu vou herdar? Você vai dar para o reino dos céus, ou você está comprando agora o céu, vai estar fazendo, parece que como a igreja apostólica romana fazia, né, lá há 500 anos atrás, vendia-se pedaços nos céus. Pessoal, se você não muda a sua atitude, se você não vive de acordo com o padrão do princípio, não importa se você é a família Chombo, se você é a família abençoada, se você é qualquer outra coisa, você não vai entrar no reino dos céus. E ponto final. Isso é o princípio, não é eu que estou falando. Nem Deus pode ir contra o princípio. Mas eu vou dar um jeitinho. Pessoal, quantas palavras nós temos, os verdadeiros pais, Demonim, Sun Li, entre muitas pessoas falam, não existe jeitinho no mundo espiritual. O que existe ali é realidade nua. Não, mas eu só fiz isso porque aconteceu a situação. Não importa, você fez. Você tem que responder pelos seus atos. Livro de Romanos 14:12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai pagar pelos atos que, como diz, cada um vai receber
né, o merecimento de acordo com a vida que levou. Ou seja, se você plantou amor, você vai colher o quê? Se você plantou desunião, desgraça, você vai colher o quê? As mesmas coisas no plano espiritual. Este é o princípio. É difícil em compreender isso? Não, essa é a palavra. Ah, não, mas eu posso dar um jeitinho. Me dá aqui $100 que eu vou dar um jeitinho para você. Se você quer acreditar em Papai Noel, tem criança aqui não, né, pessoal? Não quero estragar os sonhos de nenhuma criança. Seu Fábio. Isso, desculpe. Vamos lá. Coelhinho da Páscoa. Pessoal, se a gente quer acreditar nisso, o que eu vou fazer? Ok, acredito, ninguém é forçado a acreditar em nada. Mas o princípio coloca dessa forma. E, infelizmente, o verdadeiro Pai nos falou que o princípio ele é absoluto. Ou seja, ele não muda, então é assim que ele é. Você gostando ou não. Veja lá, todos os líderes religiosos no mundo espiritual vieram se opor a mim. Assim houve uma reunião hostil e argumentos de defesa e oposição na presença de Deus, para descobrir quem tinha razão. Durante 40 dias o mundo espiritual esteve num reboliço. Criaram um tumulto e gritaram: o reverendo Moon é um herege. Todos eles falaram em uníssono: o mundo espiritual ficará muito desorientado, não queremos isso, expulsem-no. Olha a situação do verdadeiro Pai. Houve uma reunião, na verdade, houve um tribunal, né? Colocaram ali o verdadeiro Pai no meio de um tribunal, e ali começou a acontecer o quê? Todo tipo de situação começou a acontecer, começaram a ser acusados. O verdadeiro Pai foi colocado ali na mesa dos réus, e vieram os santos Jesus, Maomé, Buda, Confúcio, todos eles falaram: o reverendo Moon é um herege, ele está mentindo. E todo o público que assistia aquele tribunal começaram a gritar o quê? Expulsem-no daqui, ele é um herege. Olha a bagunça que ele está fazendo, coloca ele para fora, prendam-no. E a despeito de toda a situação, o verdadeiro Pai continuou se defendendo e afirmando: não, este é o princípio. Só imagina um peso que é isto. Tudo isso o verdadeiro Pai teve que experimentar. Ele continua: o princípio ele é absoluto. No entanto, eu insisti, mesmo com Deus, que este era o único caminho e que se tudo não prosseguisse deste modo, não seria possível ordenar todo mundo, logicamente. Salientei que Confúcio desconhecia o caráter de Deus e não o conhecia como um Deus pessoal. Ele falou acerca do céu, mas de maneira vaga. Numa batalha de questões, ele seria derrotado. Perguntei a Jesus por que não falou de certos assuntos em relação ao seu segundo advento. Ele foi derrubado completamente. Olha, ainda assim, mesmo com toda a oposição, mesmo com o mundo contra ele, ainda assim o verdadeiro Pai continuou falando: não, o princípio fala isso, assim, tem que ser isso, tem que ser dessa forma, assim, 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 assado. Por que você não falou desse aspecto do princípio? Confúcio, por que você não explicou essa parte de Deus? A característica de pessoalidade, um Deus pessoal, por que você não explica? E todos eles foram ficando ali, calados, sem palavras. E o verdadeiro Pai permaneceu. Isso eu quero mostrar, pessoal, eu quero trazer, né? A imutabilidade do princípio, o quanto os verdadeiros pais permaneceram em completa o quê? Unidade para com o princípio. Ignorando o próprio Deus. Não era qualquer ser, né? Ignorando mesmo Deus, a gente viu, mesmo Deus colocou que o verdadeiro Pai estava errado, que ele era um ladrão, que ele era um herege, que ele devia ser expulso. E mesmo assim, ele permaneceu unido ao princípio. Independente de qualquer coisa que ele falasse. Ninguém permaneceu unido ao verdadeiro Pai. Depois de entrar no mundo espiritual, fui tratado com desprezo, mesmo pelas suas regiões mais baixas durante 43 dias. Perguntaram-me então quem eu pensava que era. Chamaram-me escravo, um parente da idosa senhora Pack.
falou, fraude, chefe dos hereges. Eventualmente me encontrei com todos os principais líderes religiosos e pessoas escolhidas, e no fim com Jesus, Buda, Maomé e Confúcio. Todos estavam contra mim, todos se me opuseram, dizendo, esse inútil filho de um traidor, apanhem-no e matem-no. Mesmo Deus os apoiou. Foi dente por dente, olho por olho, durante 40 dias, o mundo espiritual inteiro se opôs a mim. Olha lá. Não é qualquer nível de oposição, não existe uma maior oposição que esta. Mas ainda assim, o verdadeiro Pai nos instrui no sentido de que permaneça junto com o princípio. Na verdade, a palavra desse sermão de hoje, que tem que ficar gravada em nossas mentes, em nossos seres, é permaneça em unidade com o princípio. Não importa o quão difícil esteja a situação, não importa aquilo que aconteça, permaneça junto com o princípio. Daqui 100 anos, como que vai ser a providência, pessoal? Quem vai estar conduzindo a providência? Quem é que vai estar dando direções? Vocês já imaginaram sobre isso? Alguma vez vocês já sentaram e começaram a refletir, como será a providência daqui quando nossa mãe não estiver mais aqui? Hoje ainda tem nossa mãe dando direções. Está uma conexão, né, com os verdadeiros pais, uma conexão com Deus. Mas e quando não estiver mais? Será que alguém aqui já alcançou a perfeição? Eu falo por mim, eu não aceitei. Eu não aceitei, não alcancei. Né? Não alcancei ainda a perfeição. Será que tem alguém no mundo que já alcançou a perfeição? Ou será que todas as pessoas ainda têm naturezas decaídas? Tem ou não tem? Talvez seu Adilson. Já alcançou a perfeição, seu Adilson? Vai ter que servir, seu Adilson. Pessoal, todos nós, infelizmente, ainda não alcançamos esse padrão de perfeição. Então, senão, como é que a gente vai dar direções em um estado ainda de imperfeição? Os verdadeiros pais falavam assim, olha, quando eu for para o mundo espiritual, eu quero vir diretamente dar as direções, mas quais são as famílias que estão prontas a receber essas direções? Por isso que no estado de maturidade, Deus falou o quê para Adão e Eva? Como é que Adão e Eva iriam alcançar a perfeição enquanto estavam ainda num estado de maturidade? É pela observância do quê? Do princípio, da palavra. Esse era o foco que Adão e Eva deveriam ter para as suas vidas. Se eles tivessem isso, a providência ela poderia ter sido diferente. Isso é o que o princípio fala. Né? Eu e Nohan, quem estou falando, não. São as palavras do princípio. O verdadeiro pai persevera. Eu não podia retroceder e lutei durante 43 dias. Até o fim, mesmo Deus esteve contra mim. Poderia ter retrocedido? Algo terrível teria acontecido se eu tivesse feito? Assim, finalmente, subjuguei mesmo Deus. Então Deus gritou, atenção, as pessoas no mundo espiritual e proclamou, cheguei a uma decisão sobre esta batalha no mundo espiritual. A testemunha que tinha razão em todos os aspectos é Samyamun. Pessoal, olha essa situação. O verdadeiro pai ele traz o pensamento, o que teria acontecido se eu tivesse retrocedido? O que teria acontecido se quando Deus falou assim, olha, verdadeiro pai, você está errado, aquilo que você está ensinando não é isso, você é um herege, você é um traidor, você é um filho de um ladrão. Se ele tivesse falado, não, realmente, se Deus está falando, se todos estão falando, se ele tivesse ido para trás, se ele tivesse retrocedido, qual seria a consequência disso? Haveria aqui Igreja Santa Amaro hoje? Não haveria. Haveria restauração? Ou seja, a posição como Messias do verdadeiro Pai, ela não poderia ter sido se firmada. Ele não teria conseguido receber o selo de Deus sobre a sua vida. E, consequentemente, sem o selo de Deus, Satanás estaria numa condição de quê? De acusação perante os verdadeiros
Na verdade, não existiriam verdadeiros pais. E a providência, ela seria o quê? Protelada. É como o verdadeiro pai fala no livro A Vida do Pai, logo no começo do livro, o verdadeiro pai tem uma passagem, o verdadeiro pai fala assim, ó: se eu tivesse morrido durante a minha juventude, seria necessário outros 6.000 anos de história para que pudesse vir o Messias novamente. Então, se o verdadeiro pai fala, levando essa mesma percepção, essa mesma analogia, provavelmente para se restaurar essa situação, demandaria para Deus outros 6.000 anos de história. Ou seja, toda aquela providência de 2.000 anos, 2.000 anos, 2.000 anos, 3 ciclos de 2.000 anos, teria sido perdida. E agora a providência, para ser restaurada, é mais 6.000 anos para enviar o Messias novamente. Por isso, novamente, né, quão importante foi a condição do verdadeiro pai permanecer em unidade para com o princípio. A mesma coisa para nós. Como eu falei, daqui 100 anos, se vir uma direção que está desalinhada com o princípio, o que você tem que fazer? É obedecer? Não, mas tem que seguir o que está a forma que está o princípio. Deus dá o selo ao verdadeiro pai. Os cristãos acreditam que o reino milenar será estabelecido no céu, mas saberão claramente que isso está errado quando forem para o mundo espiritual. Quando fiz perguntas profundas a esses fundadores de religiões, eles não puderam abrir a boca. Subsequentemente, recorri a Deus. Faça o Senhor o julgamento sobre quem tem razão. Finalmente, ele declarou: o reverendo Moon tem razão. Então, depois desse período de tempo de 43 dias, né, de oposição, né, então Deus finalmente declarou que aquilo que os verdadeiros pais estavam falando era verdadeiro. Então, Deus agora testemunha o verdadeiro pai. Ele me pediu que me voltasse e apresentasse a minha defesa. Todos concordaram que as minhas palavras eram verdadeiras. Deus chamou a atenção e testemunhou Ele próprio a meu favor, juntamente com todo o mundo espiritual. Portanto, eu tinha acabado a minha luta com o mundo espiritual, não tinha? Recebi o carimbo de Deus, a sua aprovação, e desci à terra. Então, baseado nesta luta, baseado nesta vitória, é que pôde vir a existir um movimento de unificação. Baseado nesta luta em que o verdadeiro pai perseverou, apesar de todas as adversidades, apesar de toda perseguição, acusação, que ele recebeu de todos os lados, de todos os níveis, foi nesse momento, sob essa vitória, que então os verdadeiros pais puderam estabelecer o princípio como nós conhecemos, e sobre essa base iniciar todo um curso de restauração que hoje pode ser concluído sobre a base da vitória dos Messias tribais celestiais. Se o pai falhasse em sua fé, a igreja de unificação não teria surgido. Foi a primeira vez que todos os líderes religiosos ouviram essas coisas. Perguntaram o significado da mudança da linhagem, dos direitos de propriedade, do domínio do amor. Mesmo Jesus me fez perguntas sobre isso todos os dias. Todos os santos se opuseram a mim. Por isso, um tempo de grande causa aconteceu no mundo espiritual durante 43 dias. Eles disseram: expulsem esse reverendo Moon, o chefe de todos os hereges. O que teria acontecido se tivessem me expulsado deste modo? A igreja de unificação não teria emergido. Assim tive de avançar durante 43 dias entre essa intensa perseguição. Então, observe novamente, né, no curso de nossas vidas de fé, verão muitas tempestades. Virão muitos maremotos, virão furacões, virão todo tipo de tribulação, né, vai bater sobre nossas vidas. Mas aí nós temos que perguntar, onde nós edificamos a nossa casa? Qual é o centro, qual é a base de nossa fé? Se a base da minha fé está em um ser humano, e esse ser humano erra, esse ser humano comete pecado, o que acontece com a minha fé? Ela se acomete também, ela vai junto com aquele ser humano. Agora, se a minha fé está centralizada numa base absoluta,
Não importa quanto vento, não importa quanto temporal, não importa quanta tempestade, maremoto, tremor de terra, e seja lá o que for mais que vier. Se minha fé está baseada em algo que é absoluto, essa fé nunca vai ser derrubada. Por isso perguntamos, como está a nossa fé? Reflita, como está a sua fé hoje? Aonde está baseada a sua fé? Qual é o alicerce? Qual é a âncora? Onde está ancorada a sua fé neste momento que nós estamos passando? É um momento de tribulação, é um momento de temporal, é um momento de ventania. Mas se ela estiver firme, pode vir o que quiser, você ainda vai se manter dentro da vontade de Deus. Por isso, para concluirmos o sermão, esteja sempre alinhado com o princípio. Até agora vocês têm vivido a sua vida com demasiada negligência. Tem que estar conscientes disso. É possível que pareça que vivo sem pensar, mas onde quer que eu vá e me sento, o que quer que eu faça em qualquer lugar, eu sigo a lei de Deus. Limpo a área e me sento. Não é verdade que todos vocês vivem a sua vida descuidadamente? Então, observe como o verdadeiro Pai leva a sua vida. Não importa aquilo que esteja passando. Ele sempre está seguindo o quê? O que é a lei de Deus? Com outro nome. A palavra é o princípio. Se você se manter sempre alinhado ao princípio, né, você pode ter certeza que sempre estará caminhando no caminho correto, dentro da vontade de Deus. Adiu? Vamos fechar nossos olhos para que possamos concluir o sermão dominical. Nossos preciosos e amados Pais Celestiais, bom dia. Pai, nesta manhã, falamos sobre o curso dos verdadeiros pais. Falamos sobre um curso de solidão, um curso onde o verdadeiro pai esteve sozinho, um curso onde não havia, Pai, pessoas onde o próprio Deus colocou-se em oposição ao padrão, à mensagem revelada aos verdadeiros pais a partir do princípio. Pai, permita-nos que possamos compreender nesta época, neste momento, sobre a importância de nos mantermos alicerçados dentro da Tua Palavra, de mantermos fortes, Pai Celestial, dentro do princípio, de mantermos um coração que seja imutável a todo e qualquer tipo de situação que possa ocorrer sobre as nossas vidas. Pai, permita que realmente possamos nos estabelecer como esses homens, como essas mulheres. Permita-nos que possamos estabelecer, Pai, esse padrão dos verdadeiros pais. Que o princípio possa se tornar parte de cada um de nós. Não uma parte que não há prática, mas uma parte substancial, em que as palavras e a prática da palavra possam ser uma coisa espontânea a nosso ser, possa ser uma coisa natural a nossas vidas. Pai, permita que possamos colocar esse princípio como uma realidade dentro de nossa casa. Primeiramente, em cada um de nós, como indivíduos, sobre nossas famílias, sobre nossa comunidade, sobre nosso lar e igreja. E dessa forma possamos realmente realizar o ideal de Deus, a despeito de toda e qualquer intervenção, interposição que vir sobre a situação, que possamos sempre nos permanecer firmes dentro da Tua Palavra. Pai, nós agradecemos a Vós por tudo. E isto, Pai, o que eu te oro, relato e agradeço. Eu oro em nome dos pais, dos céus e da terra, no meu próprio nome. Em nome de Noel Meiton, de Amanda Belarmino Novaes, membros de uma família abençoada central da bênção. Adiós. Vamos dar uma salva de palmas aos Pais Celestiais? Pessoal, antes de passar os nossos avisos e notícias, eu queria primeiro fazer um esclarecimento, né, sobre, infelizmente, né, a gente sabe toda essa situação que está se passando nesse momento dentro da Providência, especialmente aí com relação à situação de Santo Amaro. Então, nessa semana, nós recebemos alguns áudios, né, do Sr. César Zaduski, né, exatamente trazendo alguns questionamentos, trazendo algumas situações referentes à Igreja de Santo Amaro, dizendo
que aqui nunca foi uma igreja no lar, que meu pai tinha invadido esse terreno e deu para a sede, fez um uso capião e teria dado para a sede, e mais uma série de coisas, né? Na verdade, coisas até que é sabido de forma pública que não ocorreram desta forma, né? Então, apenas respondendo a situação relacionada à questão de lar e igreja, né, dizendo que aqui não foi um lar e igreja. Na verdade, existe uma ampla gama de documentos que comprovam o contrário. Há exemplo, né, lá no livro da própria igreja, a gente tem lá, não sei se dá para ver claramente, a imagem não é muito boa, porque é antiga, né? Apaga a luz para mim, por gentileza, vê se facilita, se melhora aí a imagem, né? Então, a gente vê lá, né, a gente pode ver uma notícia de maio de 82, né? Já faz um bom tempinho, faz o quê? 30 anos. 30 anos atrás, né? 30 anos, tá certo? 40 anos, desculpa. Errei aí. 40 anos atrás, né? Então, há 40 anos atrás, a própria igreja, né, colocou o que lá? Não sei se vocês conhecem quem é que está lá naquela bolinha, né? Bem mais, pelo colete dá para saber quem é. A gente tem esse colete até hoje, né? Mas a pastora Elias, né? E aqui o próprio livro da igreja traz a informação. O diretor José Elias de Almeida fala aos membros da igreja no lar de... Não é eu que estou colocando, não é uma informação de hoje, mas é a informação de 40 anos atrás, né? 41, né? Porque já acabou o mês de maio, então 41 anos atrás, né? Então, serve que daqui foi publicado lá falando de Santa Amaro, São Paulo, 1983, mas a foto de 82. Então, isso é uma entre muitas informações que nós temos publicadas, inclusive, pela própria igreja, né? Tem muitos livros publicados onde traz essas informações, né, mostrando que é, na verdade, exatamente o oposto daquilo que foi expresso, daquilo que foi, infelizmente, colocado, né, pelo senhor César Zaduski. Tá? Então, queria fazer essa situação, trazer esse esclarecimento, né? Esclarecer também que esse terreno que nunca foi invadido, meus tios, né, que moraram aqui também, mesmo antes do meu pai entrar na igreja, antes de 78, né, são testemunhas, né, sobre todas as situações. Infelizmente, é só lamentar que tais comentários ainda estejam, né, surgindo, que tais coisas ainda estejam aí sendo faladas, né, com relação a essa situação. Ok? Esquecendo de alguma coisa? Né. Vamos passar, pessoal, rapidamente, então, nossos informes, nosso informativo semanal. Peço desculpa, pessoal, que está assistindo aí via internet, né? Nós tivemos um problema na internet hoje. Desde quinta-feira estamos com problema, tentamos solucionar, mas, infelizmente, a internet está dando caindo, né? Até a semana que vem isso já vai estar solucionado, mas depois eu posto o sermão na sua íntegra, né? Lá no nosso site. Pessoal, então, lembrando, desse domingo, iniciamos a retomada das atividades do Hope Kids, aqui na sede de Santa Amaro. Então, todos os domingos, a partir das 8 da manhã, para crianças de 5 a 11 anos, estará sendo realizada as atividades do Hope Kids. Também, pessoal, eu tenho que lembrar sobre a autobiografia da verdadeira mãe. Então, conforme vieram os pedidos, né, vamos estar fazendo, pessoal, o testemunho, né, sobre a verdadeira mãe, esse testemunho sobre, né, a sua vida a partir da autobiografia. Então, realmente, quero convidar todos os irmãos e irmãs que ainda não adquiriram, que adquiram. Vamos testemunhar também nossos convidados, nossos irmãos e irmãs, a partir desse livro. Também, hoje, nós retomamos as atividades do Hope Team, né? Então, logo após o sermão, né, nós vamos iniciar as atividades do Hope Team. Então, todos os jovens são convidados, convido aos pais para que possam trazer seus filhos, para que possam também, né, experienciar, né, essa atividade, né, para os jovens, e os jovens podem se aproximar também da palavra de Deus, da tradição de Deus e dos verdadeiros pais. Também, convites para testemunho está disponível lá na secretaria da igreja. Os irmãos precisarem de convite, qualquer coisa, pode estar buscando lá na secretaria. Temos alguns pedidos de oração, né? Dentre eles, gostaria de estar pedindo oração para o nosso irmão, o senhor José Neres, né, Pereira. Até peço desculpas que no último domingo, devido a uma série de coisas, acabei esquecendo, né, de estar colocando ele aqui. Peço desculpas por não ter colocado, mas aqui trago, né,
esse pedido de oração. O seu Neres teve um AVC isquêmico, né? Nós estivemos visitando ele nessa semana aí que se passou. Conversamos um pouco com ele, né? Então hoje você chega, ele não lembra os seus nomes, né? Você chega lá, ele tem até marcaram, né, numa cartolina o nome do pessoal, né? Ele lembra aquele rapaz é o rapaz da igreja lá, mas ele não lembra, não consegue falar muitas vezes os nomes, ou troca o nome, chama, por exemplo, Dona Isilda chama de Michele, né? Confunde, então, né? Ele não consegue responder, entender rapidamente as palavras, então você tem que falar bem devagar, né? Apesar desta situação, né, graças a Deus não teve sequelas, né, no corpo, fisicamente dizendo, como costuma ocorrer muitas vezes, né? Então, peço, irmãos, vamos estar lembrando para o nosso irmão, senhor Neres, ele que também é um Messias tribal vitorioso, tem mais de 43 filhos espirituais, substanciais também, né, também fruto aqui da providência, né, de Santo Amaro. Então, vamos realmente estar orando para o nosso irmão, para que ele realmente possa, né, recuperar sua saúde o mais breve possível, né, e possa estar conosco aqui também, né, junto aos seus familiares, amigos, todas as pessoas. Também queria lembrar, pedir de oração para o nosso irmão, senhor João Vianney Vargas. Então, na última semana também comentei, ele foi descoberto um tumor na região do peito, né, um tumor que parece que tem o tamanho quase de um limão, e, pelo que falaram, né, parece que é um tumor maligno, né? Então, não sabe ainda como que vai ser o procedimento de tratamento desse tumor, mas peço, irmãos e irmãs, vamos lembrar em nossas orações, para o mundo espiritual também possa estar intercedendo por ele. Para o nossa irmã também, a senhora Maria Isaías, né, também já há algum tempo está se preparando para uma cirurgia, a semana está resfriada, né, está umas questões de saúde, vamos estar lembrando também por ela. Para a nossa irmã, a senhora Vânia, também, graças a Deus, tivemos boas notícias, que esse último tratamento que ela está fazendo está começando a responder, né? Então, se tudo der certo, ela não vai precisar fazer amputação, né, do pé, e, Deus quiser, vai estar recobrando sua saúde o mais breve possível. Para a nossa irmã, a senhora Ivanilde, infelizmente, não temos boas notícias. Ela está acamada, continua acamada, a úlcera está descontrolada, a diabetes está descontrolada, né, uma situação bem, infelizmente, bem delicada. É uma irmã mais velha de igreja, eu peço a todos, vamos orar, estar orando por ela, porque seja feita a vontade de Deus, né, se pelo menos conforte, que não deixe experimentar dor, essas coisas, né, nesse momento. Também para o nosso irmão, o senhor José Roberto, infelizmente também não temos muito boas notícias, né? Então, ele terminou toda a sessão de quimioterapia, que estava fazendo radioterapia. Entretanto, né, o tumor continua se expandindo, continua em metástase, né? Então, conforme os médicos falaram, agora está entregue nas mãos de Deus. Tudo que a ciência podia fazer, a ciência fez, né? Agora depende, né, basicamente de Deus para que possa estar superando. Mas realmente eu confesso, é uma pessoa de muita fé. Essa semana ainda conversei com ele, né, e sempre tentando entender mais detalhadamente o princípio, tentando levar os princípios a despeito da sua própria situação de saúde, né? Então vamos estar orando, lembrando também por esse irmão. Também vamos estar devotando as orações para os nossos irmãos, famílias abençoadas da Ucrânia, de uma forma geral, para que se acabe também toda situação de agressão, de guerra. E, especialmente, pessoal, queria pedir aos irmãos oração, né, pela situação de Santo Amaro, né? Então vamos estar orando também por toda a providência de Santo Amaro, para que possa ser solucionado, possa ser encontrada uma solução mais breve possível, né? Providência do Brasil, de uma forma geral, porque, querendo ou não, Santo Amaro espalhou frutos pelo Brasil inteiro, né? Então, a gente, no mundo, na verdade, não só a nível de Brasil, mas a gente tem recebido mensagens de todas as partes do mundo, Japão, Coreia, Estados Unidos, Europa, Itália, enfim. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que estão mandando, Áustria, né, Suíça. O pessoal está recebendo muitas mensagens de irmãos daqui do próprio Brasil, inclusive irmãos também que estão afastados, né, que se afastaram da igreja, mas viram a situação em seus corações, né, por alguma razão foram novamente mobilizados, sentiram aí emocionados, e estão mandando mensagens de apoio, mensagens, né, de mensagens positivas para que possa solucionar, fazendo orações. Então, realmente são coisas aí que nos fortalecem muito aí nesse momento, né? Então, até aproveitando isso, gostaria de estar compartilhando com os irmãos um pedido, né? Essa semana, uma irmã, ela fez um abaixo-assinado,
né, buscando aí trazer apoio para a atividade Providência Santa Amaro. Então, se os irmãos e irmãs ainda não assinaram, né, tem alguém que não assinou, não sabe como assinar, né, por favor, depois procure, né, procure a gente aqui na igreja, a Sheila pode ajudar, né, ou compartilhe também com seus amigos, né, só clicar em cima, ó, se eu tiver com internet, deve abrir. Aí abriu, né? E aí, basicamente, só você... Aqui, na verdade, aqui já está assim, porque eu já assinei, tá? Mas se você não assinou, basta você clicar aqui, vai aparecer, pedir para colocar seu nome, sobrenome e e-mail, né? Depois que você coloca e deu o próximo passo, né, que é aceitar, aparece uma tela ali que o site te convida a dar uma colaboração para impulsionar o abaixo-assinado. Pessoal, não precisa colocar esse dinheiro, tá? Isso é uma coisa do próprio site. Infelizmente, a gente não tem como tirar isso. Então, tem um íconezinho embaixo. Não sei se nem se vai aparecer aqui, ó. Talvez até apareça, colocar aqui no próximo passo. Mas você clica no íconezinho embaixo, olha lá, até apareceu aqui, ó. Você pode contribuir com 35. Só você clicar aqui, ó. Não, prefiro compartilhar, né? Aí coloca não, prefiro compartilhar, ok, já foi. E está entrando mais lá, ó. Está entrando mais assinatura, ok? Então, quem ainda não fez, né, peça a gentileza, né, façam esse seu apoio também nesse aspecto, tá bom? Pessoal, tem alguém que vem hoje pela primeira vez? De todos aqui, tem ali, como é que é o nome? Eu esqueci, desculpa. Elizabeth, seja bem-vinda. Vamos dar uma salva de palmas? Tem o esposo também, né? Como é que é o nome? Seu João Carvalho, seja bem-vindo, seu João. Ok. Pessoal, estamos com o tempo já estourando. Meu Deus, né? Eu tenho que terminar esse sermão mais cedo. Começa a falar demais e o informativo atrapalha tudo, né? Mas, enfim, eu vou passar rapidamente só esse informativo do nosso desafio anual. Desafio. Como é o desafio? Como faço para participar? Para que serve? É para todos? Vamos entender? Na intenção de promover uma confraternização de final de ano, Antigo Dia de Deus, de uma forma sustentável, a Igreja Santo Amaro deu iniciativa ao desafio, onde cada membro faz a sua parte. Sabe como? Economizando R$1 por dia no final de cada mês, sua contribuição será de aproximadamente R$30. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a nossa confraternização do dia 1º. O desafio é: economizar R$1 por dia, totalizar R$30 por mês, ofertar mensalmente para a igreja e, após 12 meses, confraternizar juntos em comunhão com todos os irmãos e irmãs. Todos os membros estão convidados a participar. Quer encarar esse desafio? Participe. Para mais informações, procurar a secretaria da igreja. Ok. Deixa rapidamente também, antes de concluirmos, queria passar pelo menos o comecinho do nosso informativo semanal, pelo menos para ouvir umas palavras dos verdadeiros pais. Ok? Olá, como estão? Bem-vindos a uma nova edição das Notícias Globais de Rodion.
À medida que as restrições impostas devido à pandemia da Covid-19 são levantadas, atividades intensas estão sendo realizadas para o estabelecimento da Coreia Celestial Unificada e do Mundo Celestial Unificado. Imediatamente após a viagem da delegação da sede internacional à África, a Verdadeira Mãe fez uma visita ao Camboja. Esta semana, trazemos a vocês imagens de um banquete com os líderes do Cheongguk, as atividades da Verdadeira Mãe no Monte Baoansan de Yeonpyeong e as notícias das missões. Vamos acompanhar. Com a chegada do verão, começa a vestir de verde a paisagem. A Verdadeira Mãe visitou os complexos turísticos de Pine Ridge e Yeonpyeong. Quando chegou, a Verdadeira Mãe percorreu a residência oficial, onde compartilhava com nosso pai sessões da leitura Rundok. Ela recebeu relatórios do presidente Shin Dal-sun, do diretor-geral In Hak-won e dos pastores das igrejas de Socho e Koson, que informaram sobre as atividades da Sub-região 2. Passou pelo campo de golfe e recebeu um relatório das atividades do complexo. Pela tarde, trasladou ao complexo Yeonpyeong Resort, recebeu um relatório da preparação da cerimônia que aconteceria no dia seguinte e inspecionou a região do Monte Baoansan, onde se encontram 33 hectares florestados com 1.800 pinheiros alemães. É um famoso lugar especial para uma cura física e mental, onde os visitantes podem visitar animais silvestres em meio ao frondoso bosque de pinheiros ricos em fitonídeos. Baoansan se conhece como a montanha que deu nascimento a um rei. Para ali se dirigiu a Verdadeira Mãe com líderes do Cheongguk ao caminho de árvores milenares de Mona Park, para dedicar a Deus o caminho de pinheiros que abrigam tesouros de uma história milenar. A 1.458 metros de altura, o pico do monte estava coberto de uma névoa que dava o entorno sagrado. O corte da faixa de inauguração se realizou no início da caminhada. Com o corte da faixa, a Nossa Mãe e sua comitiva de líderes consagraram o caminho aos céus e percorreram o caminho da ponte envoltos em uma névoa, prestando atenção à mensagem que estava no lugar, chegando a passos firmes ao Jardim de Pinheiros, onde aconteceu a parte central da cerimônia. Representando o conjunto, Shin Dal-sun, presidente do Yeonpyeong Resort, ofertou para Nossa Mãe uma peça de cerâmica gravada com a flor da magnólia, flor nacional da sub-região 2 de Gyeongwon-gu. Então foi dado início a este evento que simbolizou uma espera de 2.000 anos. Ela apertou o botão que deixou descoberto a árvore de pinheiro chamado de Omoni-wan. O nome se deve a que um pinheiro de 2.000 anos está abraçando uma árvore menor, assemelhando-se à figura de uma mãe abraçando seu filho. As maravilhas da natureza e da paisagem do Monte Baoansan, com suas árvores milenares, deslumbraram a todos. Queridos pais celestiais, 오늘 파랑산에서 이 날을 맞으면서 당신께서 hoje aqui no Monte Baoansan refletimos profundamente. 찾으라.
말씀하신 O significado de suas 그 palavras, 뜻을 깊이 busque sem 헤아려 cessar e encontrará. 이것 Vendo que os seus filhos aqui em Monon Park de Baguansan te 문화파를 oferecem, 중심한 isso o Senhor vem preparando. 이곳에 아들과 자녀들이 그동안 하늘이 이 한나라를 위해서 준비해 나오신 실체적인 Preparando para esse dia de alegria e gratidão em que oferecemos ao Senhor o resultado da história de um registro substancial. 찾아 하늘 앞에 봉헌하고 이 기쁘고 감사한 이날 있기까지 당신의 Quanto tens sofrido para realizar o teu imenso e lindo sonho de realizar o ideal de sua criação? 그 원대한 아름다운 꿈을 이루기 위하여 얼마나 고생해 나오셨습니까? 이 Que nesse Mona Park, Parque, os seres humanos que permanecem na ignorância 다시 한번 tomem consciência do quanto o Senhor sente falta de seus filhos perdidos e o quanto espera recuperá-los. Desejando especialmente que esse dia seja um dia em que possa sentir que hoje é um dia de glória para Deus. 많은 깨달음과 교육을 받고 실천하는 E uma grande bênção para a humanidade, que através desta trilha de árvores milenares, 주목에 이 자리가 얼마나 possam receber muita compreensão e educação 하늘에는 para poder viver 영광이요, pondo em prática uma vida bela. 큰 축복이라는 것을 실감할 수 있는 Faça e proclama esta oferta diante do Senhor com toda a minha gratidão. Adieu. 감사히 봉헌 선포하나이다. Após a oração de bênção da verdadeira mãe, santificou o jardim, dando o renascimento como terra de bênção. Ela escutou reflexões por parte do encarregado de Yongbyon, o presidente Shin. Aquele caminho deve ter nascido em 43, então nossos funcionários com muito amor abriram esse caminho providencial. Diante do pinheiro chamado Omoniwan e nessa atmosfera sagrada potencializada pela neblina, o presidente Shin cantou uma canção de autoria própria, intitulada O Monte Bawansan da Paz, e a cerimônia da oferta concluiu com os 3 vivas de Okmansei, dirigidos pelos co-presidentes regionais da Coreia Celestial. Após a oferta do caminho de Pinheiros Milenares, se compartilhou com a verdadeira mãe um banquete comemorativo. O banquete começou com a oração do reverendo Hwang Bok-guk e seguiu com um brinde a cargo do presidente Kim Sok-byong. Após o almoço, o presidente Shin compartilhou brevemente um plano de negócios, seguido das canções dos líderes, criando uma cálida atmosfera.
finalizar, todos acompanharam a verdadeira mãe com a canção Quando Chega a Primavera. Eu não vou passar o informativo completo, por questão de tempo. Depois peço ao pessoal acessem lá no Facebook ou então no YouTube, mesmo está disponível. Ok? Pessoal, só para encerrarmos, né, queria deixar também claro, acabei esquecendo de falar, nós, né, a Providência Santa Amaro, está lutando por manter sempre esse padrão dentro dos Reis dos Pais. Estamos buscando resolver a situação o mais breve possível. Até agora, nós não tivemos nenhuma comunicação por parte da sede central referente a isso, porém, também deixamos claro aos irmãos, né, que, quando conversado, naquela conversa de praticamente 1 minuto e pouquinho com o presidente, né, deixamos bem claro que a pastoral de Santa Amaro ela está livre para qualquer pastor assumir, desde que seja no novo endereço. Tá? Mas os trabalhos de Messias Tribal, isso nós vamos dar continuidade. Então, apenas para trazer esse esclarecimento aos irmãos e irmãs, né? E, para concluir, eu gostaria de chamar a Ju rapidinho aqui. Obrigada pelo... Gostei. Gente, acho que essas últimas 3 semanas têm sido semanas assim bastante intensas, de muito pensamento, de muita reflexão. E algo que eu estava pensando muito, óbvio, né? É no meu pai, na forma como ele nos educou. E um evento pessoal meu me fez lembrar muito também das nossas celebrações de aniversário quando nós éramos pequenos. Acho que tem algumas pessoas aqui que passaram por aqueles momentos, mas para quem não estava aqui, como que eram as nossas celebrações de aniversário? Geralmente era uma celebração muito grande. Por quê? Porque vinha um bairro inteiro e toda a comunidade. E, normalmente, no dia 12 de outubro. E pegava realmente, os 3 aniversários. Pegava os 3 aniversários, 12 de outubro, fazia o Dia das Crianças e celebrava também com a comunidade. E eu fiquei pensando muito nisso. Por que era feito dessa forma, né? Então, obviamente, acho que um primeiro motivo era para que a gente pudesse ter um momento de celebração enquanto famílias, que nós pudéssemos estar juntos celebrando enquanto famílias abençoadas. Era também um motivo, né, de testemunho para as pessoas que não eram parte da comunidade, de como elas poderiam ver aquilo, se sentir amadas, se sentir acolhidas e também celebrar junto. Mas eu acho que o significado mais interno... Ai, não vou chorar. O significado mais interno era poder celebrar que, dentro dessa família e dentro dessa providência, estavam ali crescendo os filhos da segunda geração. E tinham ali outros filhos da segunda geração também compartilhando. E hoje, aqui dentro dessa providência, não só temos tantos filhos da segunda geração, mas também temos muitos filhos da terceira geração. Não é? Isso não é um motivo muito grande de celebração, de vitória, de alegria para Deus? Muito. Então, acho que, fazendo todo esse pensamento, a gente teve um evento particular e especial em casa, que foi o aniversário da minha filha, de 7 anos. E, pensando nisso, eu realmente quero... Ai, droga, eu vou chorar. Não vou segurar, seu Elton. Então, assim, quando eu olho para minha filha... e para os meus filhos, e para tantos filhos, né, da segunda, terceira geração, acho que o nosso desejo é que eles possam crescer numa comunidade em que eles se sintam abraçados, que eles se sintam acolhidos, e que Deus possa ver isso como uma grande vitória. Então, não somente temos nessa providência o primeiro filho da segunda geração do Brasil, o primeiro filho da terceira geração do Brasil, mas muitas famílias abençoadas, muitos filhos da segunda geração, muitos filhos da terceira geração que estão surgindo. Então, eu acho que quanto mais a gente abraça e protege essas crianças e essa nova geração, maior a esperança e o desejo de Deus para o futuro. Então, por isso, eu gostaria de convidá-los para celebrarmos em família o aniversário da Julie. Então, gostaria de convidar as crianças aqui, convidar vocês para que a gente possa cantar parabéns para todos eles. Você puxa, não?
Peraí. Parabéns a você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. De vida. Tudo. Hey, 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 ha, sim. Não é obrigatório. Ok. Então, para concluirmos, pessoal, o sermão de hoje, vamos ficar de pé para fazermos o Cântico das Ofertas. Gostaria de estar convidando o senhor Raimundinho para fazer o Cântico das Ofertas para a gente. Com voz, Raimundinho. Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos cantar o Cântico das Ofertas. Agora entendi, sim, Pai, eu entendi. Enfim, o seu triste coração. Seu altar está vazio, a oferta não chegou. Seu sofrimento é grande, nem posso calcular, porque ninguém pode entender seu triste coração. Agora entendi, de certo entendi, a sua imensa compaixão, porque eu fui resgatado e voltei a viver. Embora ao seu lado eu sinto o seu sofrer, prometo, se preciso for, morrer em seu lugar. Jurando eu irei, daqui para frente vou mudar. Segue pelo seu caminho, Pai, sempre eu irei. Em frente ao seu altar me inclino a meditar. Sempre hei de me sacrificar e lhe obedecer. Obrigado, senhor Raimundinho. Gostaria de convidar a Tom já para fazer a oração das ofertas. Bom dia a todos. Vamos orar? Bom dia, nossos preciosos amados, Pai Celestiais, Céu, Terra, Humanidade. Pai, nesse momento estamos agora finalizando esse sermão dominical na vossa casa, na vossa presença, juntos com nossos irmãos e irmãs, com nossos filhos de primeira, segunda, terceira geração, Senhor. Sabemos, Pai, que nesse momento providencial, nessa era providencial, temos passado, Pai Celestial, por grandes tribulações, grandes dificuldades, mas o Senhor é nosso Pai de amor, o Senhor é nosso Pai de esperança, e nós sabemos que tudo isso será resolvido, que tudo isso terá uma resolução, onde nós, como irmãos, Pai Celestial que somos, filhos do fundamento dos herdeiros pais, nós estaremos buscando a união, estaremos nos unindo, e estaremos, Pai Celestial, voltando a vós com o coração, Pai Celestial, de muito amor.
peço, Pai Celestial, para que nesse momento o Senhor esteja, Pai, junto com cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor esteja, Pai Celestial, junto com as nossas famílias abençoadas que estão nos assistindo via internet, aquelas que estão em seus lares, espalhadas pelo mundo todo, Senhor. Esteja abençoando, esteja protegendo, esteja guiando os passos, Pai Celestial, de cada um de nós. Senhor, te agradecemos pelas palavras que nos foram dadas nos dias de hoje, nos trazendo força, esperança e determinação para estarmos realizando, Pai Celestial, a vossa vontade, para estarmos alinhados à vossa palavra absolutamente. Te agradecemos imensamente por tudo. Esteja abençoando dízimos e ofertas que foram depositados nesse altar, que verdadeiramente a sua contraparte possa estar edificando, Pai Celestial, a providência. Agradeço profundamente por tudo, isso que eu oro e relato será seu meu nome. Tundia Amanda Belarmino Novaes, Honra Almeida, membro de uma família central pela bênção. Ádio. Oração em conjunto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverás, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos saudar uns aos outros, que a bênção e a paz de Deus acompanhem cada um da mais semana. Todos tenham um bom dia, uma ótima semana.